independência do Brasil ele é comemorado simbolicamente dia 7 de setembro. Lembrando, nosso vídeo vai ser dividido em várias partes, então nós só vamos conseguir concluir esse pensamento quando nós falarmos, quando de fato o Brasil ele vai se tornar independente com o Tratado, Amizade e Aliança, certo? Mas até lá... Família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. Um dos pontos primordiais para se iniciar um processo de independência no Brasil foi a vinda da família real para o Brasil. Bom, devido ao fato que Portugal estava sendo ameaçado com a ameaça de Napoleão Bonaparte, vamos lembrar lá em Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte ele assumiu o poder, ele institui o bloqueio continental para a Inglaterra, só que Portugal burla esse bloqueio. O que acontece? Napoleão vai invadir Portugal. Não só Portugal, como ele também vai invadir a Espanha. Bom, o que é importante a gente observar isso? Portugal, a família real que estava lá em Portugal, eles já pensavam em vir para o Brasil. Por quê? O Brasil ele era um grande centro comercial. Portugal ela não produzia nada, ela não era uma grande produtora. O Brasil sim, o Brasil é uma grande, ela produzia em grande escala, era a maior, podemos considerar o Brasil a maior economia desse momento. Então, qual era o interesse de Portugal? Mudamos a corte para o Brasil e tornamos o reino lá. E assim nós vamos conseguir governar e ter muito mais lucro. Entretanto, isso nunca se concretizou. Mesmo que havia se conjecturado, se houvesse pensado nessa mudança da corte de Portugal, Lisboa, para o Brasil, eles ainda tinham muitos impasses. O que vai acontecer? Com Napoleão ameaçando invadir Portugal, eles não vão ter escolhas e, de fato, agora eles vão ter que ir fugidos para o Brasil. Bom, a Inglaterra, ela estava... Vamos lembrar, nós estamos estudando nesse período um grande processo de independência de vários países da América Latina e principalmente do Sul. De quem eram essas colônias que estão se emancipando agora? Da Espanha. Então, quando a Espanha ela é invadida por Napoleão Bonaparte, junto com Portugal, que também vai ser invadida, a Inglaterra se aproveita da situação e ela ajuda a validar a independência desses países. Por que ela vai fazer isso então? Por puro interesse econômico. Então a Inglaterra ela era uma potência industrial nesse momento, ela era um país de muita importância econômica mundial e ela começa a ajudar na emancipação, na validação, na legitimidade das independências, de, por exemplo, o Peru, a Argentina, são só alguns países, mas tem muitos outros, justamente para aumentar os espaços comerciais da Inglaterra, ok? Por que então a Inglaterra ela não vai ajudar o Brasil a querer independência? Bom, pessoal, basicamente pelo fato de que não se tinha o desejo de independência no Brasil nesse momento. Mesmo com movimentos reivindicatórios, como por exemplo a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, não se tinha ainda a intenção nacional de se ter independência. Então, o que a Inglaterra vai fazer nesse momento é escoltar a corte portuguesa. Percebam, a galera lá de Portugal, a família real de Portugal que estava vindo para o Brasil, ela veio como? Com a ajuda da Inglaterra. Então a Inglaterra vai ajudar Portugal a fugir para o Brasil. Em troca, o príncipe regente Dom João VI, ele vai, quando chegar no Brasil, decretar a abertura dos portos às nações amigas. Então lembra que a gente falou até agora sobre pacto colonial. O que significava isso? O Brasil só poderia negociar com Portugal. Em outras palavras, a colônia, que é o Brasil, só poderia negociar com Portugal, que era a sua metrópole. Então, observe, quando o príncipe de Portugal chega no Brasil e ele simplesmente abre os portos, abre as negociações para outros países que eram amigos de Portugal, o que isso iria acontecer? Acabava com o pacto colonial. Isso era algo ruim para Portugal, por quê? Se o Brasil não é obrigado a comercializar com Portugal, ele não vai precisar mais comercializar com Portugal. Então não tem mais exclusividade. O Brasil vende sua mercadoria pelo preço que quiser para o mundo. E principalmente para a Inglaterra se beneficia muito disso. Quais então vai ser as consequências da família real vir para o Brasil? A abertura dos portos às nações amigas, que traz o fim do pacto colonial.
Nós vamos ter também vários novos tratados em relação a comércio, a navegação. Nós vamos ter o Brasil como colônia, ele vai se desenvolver de fato economicamente, porque agora nós temos um mercado consumidor muito maior, nós podemos negocializar com outros países que não só Portugal. Vamos ter como consequência da família real no Brasil uma coisa conhecida como a missão francesa aqui no Brasil. Essa missão francesa ela vai ter um intuito, ela vai mudar as belas artes brasileiras e, além disso, ela vai implementar no Brasil a ideia de um ensino superior acadêmico. Então, sabe, faculdade, universidade que a gente tem em mente hoje? Então, essa missão francesa ela tem como principais finalidades trazer essas ideias de ensino superior acadêmico. Bom, pessoal, esse é o vídeo parte 1. Hoje nós só vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil. Na próxima aula a gente já vai entender um pouco o que todas essas mudanças que o príncipe regente e que vai ser nomeado rei Dom João VI, ele vai fazer e o que isso gera lá em Portugal e aqui no Brasil. Até nós conseguirmos entender de maneira geral por que nós vamos tornar o Brasil um país independente.